amazing stories. Olá, Carlos. Olá, Guilherme. Já estás. Hoje estou a enfrentar dois verdes. Podes dar o contexto, por favor, só, porque o podcast vai ficar gravado para a eternidade. Exatamente. Eternamente traz sempre essa atitude, ela terá sempre valor, independentemente de... Claro que nesta altura o Benfica sofreu, para a grande alegria tua. Sim, sofreu 5-0. Então não sofreu, foi goleado. Sofreu. É a minha perspectiva emocional. É isso é que conta. E, portanto, a tua atitude é uma atitude contextualmente preocupada exatamente com este marco. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Nós hoje vamos acabar, finalmente, estas cinco postas que fomos escolher de uma forma mais ou menos aleatória. Eu já tomei a dianteira e eu queria dar-te agora a primazia de tu fechares o penúltimo. Muito obrigado. Dá-me indicações. Posso, Guilherme, posso virar o computador só para vermos? Nós, se fôssemos pessoas modernas, se calhar teríamos agora a aparecer outra imagem, mas esta é a imagem do filme sobre o qual eu gostaria de falar, que é o último filme deste ciclo. Antes de mais, é um filme que tem já tem há algum tempo. Eu tinha dito, quando nós começámos esta belíssima saga dos 5 filmes, que agora não sei se são 4 ou são 6, estou um bocadinho perdido. Também não é o importante, não é? O importante é que nós tínhamos partilhado isto. Eu tinha dito que a primeira distopia, o primeiro filme marxista, o primeiro filme apocalíptico, e este, enfim, nem seria eu, se não te provocasse, com o último filme de proposta política. Mas este tem um motivo concreto e depois tu farás o favor só de ver em que é que poderás-me acompanhar. O filme chama-se Aelita, a Rainha de Marte, e o filme estreou numa altura especial, estreou em 24, que é o ano da morte do Lenin, final da Guerra Civil Russa, a morte de Lenin, o início da ascensão do Stalin no poder, e esta coisa bonita, não é? Que é o início de construção do primeiro Estado operário do mundo, não é? A construção do homem novo. Portanto, o filme nasce em tudo o que é novo, não é? O homem novo soviético, o Estado operário, e tem esta característica, não é? É simplesmente cinema de Estado, não é? Era isso. Deixa-me só fazer uma Com certeza. Porque eu não conheço o filme e não tenho, francamente, grandes apetites, salvo algumas obras avulsas e que não têm a ver com ficção científica. E não sou sequer um admirador do Eisenstein. Eu sei que isto é um sacrilégio, porque é um dos homens de trave do cinema, mas fiquei absolutamente fascinado. Isto agora é uma lateralidade, mas que se encaixa. Portanto, eu tendo passado pela escola de cinema, é claro que fui banhado por uma verdadeira, como é que eu devo dizer, dimensão de esquerda. Apesar de já estar, quando fiz o curso, muito longe dos idos da Revolução. Mas, de facto, tinha lá muitas cabeças que estavam em sintonia com uma certa frequência de esquerda. E como é evidente, Eisenstein, peço desculpa, é uma dessas mais-valias de pensamento deste quadrante. Este é o homem, chama-se Protozanov. Com certeza, e Santinho. A questão não é essa, a questão é que... que dá o mérito ao seu autor, não é? Yakonov Protozanov. Com certeza. O mentor que melhor falou sobre Eisenstein esqueceu-se foi de referir que os dois ídolos de Eisenstein, quer dizer, 3 na verdade, eram Disney, David Warwick Griffith e Chaplin. Portanto, o que é que sobra disto tudo? Sobra um homem triturado pelo sistema. E, de facto, a obra dele mais fascinante é a última, quando ele, de uma forma muito subtil, faz a contra-ideologia com o Ivan o Terrível. Portanto, estas questões para mim já são mais ou menos resolvidas, e por isso é que eu nem sequer procuro estes fatores de regime. Mas, e era aqui que eu queria chegar, o filme é obviamente encomendado, o filme é um filme de óbvia propaganda, mas qual é a premissa
narrativa. Ou seja, o que é que está lá dentro na história que tenha sido a razão para ser aprovado pelo Estado? Muito bem. A proposta não era falarmos sobre o Eisenstein, mas poderíamos um dia, deste-me uma belíssima ideia, não é? Agora pensei aqui um ou dois filmes que eventualmente possa trazer. Mas não tem nada a ver com ficção científica, eu lamento. De facto não tem, mas eu também pensava nas propostas que tu trazes, também onde é que está a ficção científica, não é? Para falar sobre Tu é que abriste o precedente. Está aberto. Não, mas não vou fazer Não nada. te sabia com faca na liga, mas eu arranjarei também armas. Não, Essa é a não, parte não, divertida. não vou Essa é fazer. a parte divertida. Não, a história o filme causou muito impacto na altura. Aliás, não há muita coisa sobre, quando se pesquisa, não há muita coisa sobre o filme. Existem, onde eu encontrei mais informação é um livro genial que trata sobre a história do cinema e faz a segmentação do cinema por géneros e por épocas. Para um historiador que ele ajuda muito. E foi aí que eu encontrei o filme, não é? E depois procurei mais coisas, procurei ver o filme, procurei tudo muito fragmentado. Mas dá para entender todo o contexto. E percebe-se isso que este filme, evidentemente que é um filme preto e branco, é um filme mudo, que nasce neste contexto histórico da União Soviética que está a surgir. E a história e a premissa é curiosa. Ou seja, uma vez mais, e eu sei que não queres falar sobre isso, mas este sentimento de possibilidade, olhando para cima, o que é que nós vemos, a ideia de sair daqui, e olha-se para Marte porque se começam a receber uns sinais misteriosos de rádio de Marte. E há o herói do filme, a personagem principal, que se sente muito atraído, não é, por estes sinais que vêm de Marte e cria aquela ideia que é preciso ir lá, não é? É preciso ir daqui porque lá é que está o futuro. Ele constrói uma nave espacial, ou seja, é o progresso da humanidade, é a União Soviética a fazer a humanidade avançar, mostrando que a tecnologia soviética é superior, porque são os soviéticos, quais Gagarins, os primeiros a saírem daqui, e lá vão eles rumo a Marte. Esta personagem tem, entretanto, uma desavença conjugal, não é? Aliás, eu até pensei que tu gostaste deste filme porque mete gajas, não é? Sim, é sempre fascinante porque é um dos motores de problemas mais incríveis. Ao ponto da pessoa, ele não foi só comprar tabaco, ele foi mesmo para Marte. Tiveste bem chateado que ele estava, não é? Portanto, ele vai a Marte, chega a Marte, conhece a Aelita, que é a filha do rei que governa o planeta, tem uma relação com ela, amorosa, e ele depois descobre que, afinal, aquilo que era um mundo idílico, não é? Mundo perfeito, é o contrário. Ou seja, ele é preso e o rei revela-se um monarca déspota, absolutista, e é uma autocracia. E ele é preso e depois faz aquilo que deve fazer o bom homem comunista, não é? Uma revolta em Marte contra o sistema. Ele depois regressa, vai novamente para o planeta Terra e descobre, e é um truque que aliás é muito frequente nos filmes, que tudo aquilo não passou num sonho, não é? E a pessoa que ele matou, ou que ele queria matar, afinal podia ser eventualmente a mulher dele, mas ele não matou. Tudo aquilo é uma experiência, no fundo, de alargamento, de expansão cerebral. Eu nunca fui a Marte. Onde é que está a premissa que é, neste filme nervoso, tipicamente soviética? É isto. Ele foi à busca da utopia a Marte, o planeta perfeito. A utopia revelou-se uma distopia, porque era uma ditadura. Conclusão, o futuro não é em Marte, o futuro é na Rússia nos anos 20. Maravilhoso. Maravilhoso, sem dúvida. O filme foi um grande sucesso comercial. Sim, na Rússia, calculo. Na União Soviética, perdão. Sim, não, da Rússia Soviética, pronto. Sim, Sim, da foi um grande sucesso comercial. Causou, exatamente. Aliás, estava em processo. aquele ano, o ano 24, é o ano da nova política económica do Stalin, é o início do processo de consolidação do Stalin no poder e é também o início da formação da União Soviética, não é? Futura. Que vai de 24 até 91. E, portanto, eu trouxe esta proposta de filme por este motivo, era para ser mais sintético. Porque é o primeiro filme de ficção científica da União Soviética, é cinema de Estado, e a pergunta é, então, mas qual é que era, no fundo, qual é que era a representação social que o filme trazia? E a pergunta foi tu e muito pertinente, para que isto seja cinema de Estado, e a proposta foi esta. Se nós estamos a construir o primeiro Estado operário do mundo, não é? O homem novo, se o futuro é aqui, não é? Como dizia alguns comunistas, não é? A União Soviética era o sol na Terra, não é? Não vale a pena nós irmos até Marte, porque... é aqui que podemos construir. É aqui que nós vamos ser felizes. Não vale a pena nós irmos para o outro lado do Atlântico, para outro sistema social, para outro sistema capitalista, porque é aqui que está a felicidade. Portanto, a premissa do filme é essa, e eu acho que resulta muitíssimo bem. A questão do sonho, tudo passasse dentro do sonho, é um clichê, que eu sei que tu vais dizer que é um clichê. Sim, mas na altura não seria um clichê tão clichê. Tornou-se depois num clichê. Exatamente, mas resultou porque, na final... É um dispositivo muito eficiente. Ele nunca saiu daqui, ou seja, ele esteve sempre aqui, todo o resto foi uma... Aliás, como o episódio que nós falamos, desculpa interromper, do Twilight Zone, que ele tem uma experiência incrível e ele nunca saiu de dentro daquela cápsula onde ele esteve solitariamente. Portanto, a minha proposta, e a última, né, era essa, né, o primeiro filme de ficção científica
soviética, a elite, a rainha de Marte, a preto e branco, de 24, do Ekonov, a Protazanov, que eu recomendo vivamente. Mas eu por acaso gostava de descobrir e de ver o filme, porque intriga-me o título. Carlos, é a rainha de Marte, não é sobre uma casa de strip, não é? Com certeza que não. Mas já gostaria imenso de ver o que eles imaginaram como uma rainha de Marte. Está aqui. O guarda-roupa foi altamente inovador, com alguns efeitos especiais, não com o nível do Georges Méliès, mas com a sua também sofisticação. É um filme que até, do ponto de vista estético, se o puderes ver, é um filme que vai ser a preto e branco, ajuda, evidentemente. Sim. Mas é um filme que é bonito neste sentido. Essa proposta é fascinante. Todavia, continuo com a mesma pergunta. Intriga-me porque é que tem esse título. Porque há uma dimensão aí que talvez me esteja a escapar, curiosa, porque na verdade ela é que é o repositório narrativo, não é? Sim, é a rainha. Ou seja, mas porquê que ela é tão importante? E mais, não, não parece ser uma metáfora ao sistema capitalista. Não, de todo. É uma história de amor, ou seja, ela... Se não contei o filme todo. Ou seja, ela... Não, tens de contar o filme todo. Falta talvez um L. Certo, tens razão. Ou seja, ela emite... Os sinais de rádio são emitidos de Marte para a Terra e ela está a observar o nosso planeta. Há quase aqui uma dimensão platónica. Num certo sentido, ele sai daqui em busca também do amor, que é a obsessão dele. E há pouco disse isso, que ele era casado também para reforçar essa ideia. E é nesse sentido, eu pensei que a tua pergunta fosse no sentido de ser a rainha, no sentido do regime político, não é? Ou seja, não. A centralidade é esta, portanto, ela é, no fundo, o ponto da atração da... a minha pergunta é ingênua nesse sentido. Não, é pertinente. Eu explico porquê. Porque ainda assim deixa-me perplexo e é muito inteligente. Mas também não te esqueças que nos anos 20 há uma abertura, mesmo na Rússia, para a dimensão das relações humanas que se calhar hoje em dia não temos. Sim, de acordo. Aliás, o próprio, e estamos de acordo, o próprio Fritz Lang, quando fizer mais tarde o Metrópolis, não é? A parte, por exemplo, já falei sobre isso, sobre os cenários que são monumentais, não é? Aqui o A Elite, a Rainha de Marte, também tem alguma coisa disso, e algumas pessoas veem, eu não estou seguro disso. Aqui há algum tipo de eventual transposição, transporte, alguns elementos narrativos do Protazanov para o Fritz Lang. É provável. Mas não é relevante. Ou seja, sim, não é. Até lucido terá sido a nível meramente artístico ou estético. Não há estes contágios são naturais. E saudáveis, não é? Sim, saudáveis. Não vejo isso por esse lado. O que me deixa mesmo curioso é esta dimensão emocional, de amor, romântico, independentemente das questões de propaganda, porque provavelmente às vezes a estrutura óssea, mesmo neste tipo de objetos, é muito mais interessante do que provavelmente aquilo que supostamente seria o objeto, que era a carne que estava a cobrir. A metáfora é muito boa, mas é mais simples para resolver aquilo que me deixa intrigado. Mas pronto, talvez possa voltar aí, se descobrir melhor como é que o filme trabalha, porque continuo a insistir, intriga-me o título. Porque se ele é que é o mais importante, porque que o filme se chama... Tem o nome da rainha, mas... Só para dizer, na verdade não é o mais importante. Agora vou ter que fazer uma leitura política e ideológica, ou seja, tem a ver precisamente com isso. Ou seja, se estamos a construir o homem soviético, não é? O coletivismo, o espírito de solidariedade, o Estado operário, a busca solitária, o indivíduo, a individualidade, não é isso que é a centralidade do discurso político. Aqui a ideia é que sejam os indivíduos como coletivo, não é? Que possam formar e que possam conquistar o futuro, não é? Portanto, ele aqui como personagem, porque é um filme, não é? Aliás, é uma adaptação de uma novela, de um conto escrito, não é? Que depois foi transposto para o cinema. Tem os personagens, tem aquilo que é o normal do storytelling, do story arc, da personagem, da história, etc. Mas a leitura política será sempre esta. Ou seja, o herói individual que achou que ia sair daqui, na verdade nunca saiu daqui, nunca cumpriu o seu sonho, não é? Por este motivo, não é? Porque aquilo que ele quer individualmente pode construí-lo aqui dentro, que é o país que está em construção, que é a União Soviética. Sonho, e esse sonho é mais humano do que social e até mesmo político. Por isso é complicado dizendo que ele vai à procura da utopia, não é? Que é um mundo perfeito lá fora, e o que ele escolhe é uma distopia, porque o mundo lá fora, Marte, revela-se um regime que é ditatorial, não é? O que é curioso, sendo a União Soviética, ela própria depois se configurou como um Estado, durante o stalinismo,
principalmente durante o socialismo, com um estado de caráter bastante musculado. Sabes que é verdade, eu estive a trabalhar, não estive só a ver as propagandas políticas que estão agora a correr. E estivemos a tentar perceber como é que a narrativa estava armadilhada para funcionar depois como dispositivo de propaganda. E eu tenho sempre esta sensação de que, em grande parte dos casos, quem está por trás disto, portanto, os grandes gurus, os grandes Luís Paixão Martins e afins, que são pessoas que estão numa dimensão de compreensão daquilo que é o comportamento de massas, quase sempre tropeçam no mais óbvio, que é aquilo que é a elementaridade humana, não é facilmente apagada em função da intenção da propaganda. Portanto, suspeito que, apesar de tudo, há aí uma dimensão humana que está além até da desconfiança daqueles que acreditaram que este projeto pudesse ser um projeto que, em termos de propaganda, iria ter um grande impacto. E nós tivemos casos desses em Portugal. Há importantes filmes portugueses, que são filmes de Estado, com o mesmo pendor, A Casa de Lisboa, por exemplo, e que, na verdade, o que sobressai é muito além daquilo que é o efeito de propaganda. Mas pronto, isso são outras questões. Isso é interessante. Dá-me só 30 segundos para acompanhar. Tem relação ao cinema de Estado, ou não sei se está a falar do Lopes Ribeiro ou de alguém concreto. O cinema de Estado Novo é muitíssimo interessante como objeto de estudo para um historiador, porque sejam as comédias, sejam os filmes ligados mais à tradição, ter um protótipo, neste caso até da figura da mulher, que eu acho muito interessante, e tu certamente terás uma curiosidade bastante por ela. Ou seja, nas comédias românticas típicas dos anos 40, anos 50, a mulher tem um papel muito definido, que é, ou é uma menina da burguesia, filha do papá, não é? Que está à procura do casamento perfeito, ou em alternativa é a menina da província que vem para a grande cidade para ser criada. E o Estado Novo vive bem com estes dois estereótipos, que era, no fundo, a função da mulher era ser educada e criada para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa gestora da economia doméstica. E surgiu depois aqui uma questão, em termos narrativos, muito interessante, que é um novo tipo de personagens com o qual o Estado Novo não sabia lidar porque fugia da sua ideologia política, que é a mulher fadista. E a mulher fadista, que é muito importante nos filmes, e temos a grande Amália, não é? É curioso como é que os filmes começaram a tratar a mulher fadista, que aparece sempre de uma de duas formas. Além daquela menina que eu expliquei agora, que é a dona de casa perfeita da burguesia, ou da menina que vem da província, a mulher fadista é independente, é uma mulher que ganha o seu próprio dinheiro, pior do que tudo, ela trabalha à noite e não precisa de um homem. Como é que o Estado Novo lida, no fundo, com o protótipo da mulher fadista que rompe com as duas meninas ou da província da cidade? E a forma como os filmes a tratam é, do ponto de vista narrativo, bastante sintomático. Em todos os filmes, a mulher fadista é uma de duas coisas. Ou é prostituta, ou é amante. É sempre a mulher fatal. Ou seja, há sempre um problema de coração. E, aliás, em alguns dos filmes, pelo menos nunca me lembro, ela morre, de facto, mesmo do coração, não é? Portanto, é notável como o Estado Novo criou, aí sim, cinema político para gerar, para reforçar estereótipos ideológicos, quando lida com o fadista não sabe bem como lidar com aquilo. Então o estereótipo é sempre ou é prostituta ou é amante, não é? Nunca pode sair daquele casulo ideológico. Portanto, porque sim, dou-te razão, não é? De como é que o cinema de Estado pode ser tão interessante, independentemente de ser de um soviético, do Estado Novo ou do outro tipo. Sim, é ser relevante. E nem sequer falamos sobre, e vamos falar sobre se calhar um dia deste, sobre o cinema nazi. Deixa-me aproveitar, deixa-me aproveitar agora para fazer uma ponte com o filme que eu falei, da Aldeia dos Malditos, porque é um filme que, curiosamente, tem uma faísca de contacto com os nossos filmes portugueses, sobretudo aqueles que põem especialmente o Vasco Santana, e não só, e o António Silva, o Ribeirinho, as figuras mais poderosas que transformaram completamente as personagens em que entraram. Portanto, independentemente do poder da narrativa, independentemente da clausura de definição estereotipada, há qualquer coisa que ultrapassa a definição limitada de cada uma das personagens. E o que é curioso neste filme da Aldeia dos Malditos, é um filme de 1960, é que ela, de facto, uma personagem tinha dito que havia uma questão muito importante e passa exatamente por isto. Quem vir o filme vê que o filme
é pobre em termos de produção, é muito simples, é engenhoso, de facto, o processo como criaram as criancinhas que nasceram concebidas por uma força maléfica do além no ventre de todas as mulheres daquele pequeno lugar. Têm um cabelo branco, todos eles com franja, uns olhos muito estranhos. Quais surfistas de Cascais? Quais surfistas de Cascais, eventualmente. Mas, independentemente de tudo, está lá uma personagem que é a personagem mais importante, que é o homem que tem mais extensão humana, mais sensibilidade e que consegue, de facto, enfrentar aquelas criaturas. E esse homem é interpretado pelo George Sanders. O George Sanders foi um ator estranhíssimo, desconcertante, com uma vida terrível, acabou por suicidar com barbitúricos, porque achava que a vida não tinha, de facto, mais sentido para ele. Ele também estava numa fase já de demência e com alguns prejuízos. Mas é um homem absolutamente extraordinário porque tem um porte tão poderoso que aquela personagem ganha uma dimensão sobre-humana. E a parte mais extraordinária é exatamente o valor que aquele ator traz àquela personagem. Tanto que há uma versão do John Carpenter, de 1995, em que justamente o papel do George Sanders é interpretado pelo Christopher Reeve, o senhor que depois foi super-homem e infelizmente acabou por ter aquela fatalidade, mas a personagem desaparece completamente, que torna-se uma banalidade total. O filme é um filme de efeitos baratos. Mas o que é, desculpa, mas porquê tu escolheste o filme? Eu explico-te, porque foi isso que me impressionou sempre, e cada vez que o revejo tenho essa sensação. Imagina que o Al Pacino sentava aqui connosco. O poder que alguns atores têm, atrizes, têm, é de tal ordem magnético, profundo. O Anthony Hopkins, por exemplo, que é mais poderoso. Então não é Imagina sobre o que ele filme, sentava é aqui. sobre o ator, é isso? Não é... É a narrativa que é interessante, mas de repente há um ser humano que transforma radicalmente aquilo que é a personagem que ele está a criar. Então ele torna-se muito mais... Isto é muito bonito. A Karen Blixen... Isso é válido para qualquer género narrativo. Absolutamente. Mas é sobre a ficção científica. Eu sei, sem dúvida. Mas aquilo que Às está vezes aqui... duvido. Não, mas eu explico. É que a parte mais bonita é que ele descobre aquilo que é o truque mais elementar para combater estes seres de ficção científica. Que é muito simples. Como eles controlam as mentes, basta pensar em paredes. A partir daí, as coisas tornam-se muito mais simples. Portanto, é uma dimensão humana de resposta a esta ameaça científica. Claro que o filme é muito mais interessante, para além disto, porque tem crianças, as crianças têm um poder maléfico. Todos nós sabemos que o mal parece que transforma qualquer criança num ser que deixa de ter idade. E, portanto, o filme tem muitos valores. Mas o mais precioso é o George Sanders. Exatamente. São as criancinhas que têm a estar completamente... Isto são os slides do Mala que eu tenho, onde falo sobre aquilo que as crianças não veem, que veem aquilo que os adultos não veem. E estavas a falar, estava à procura do slide, cá está, Dedos Malditos, não é? Cá está um grupo de surfistas de Cascais. Sim, são os Beach Boys da aldeia maldita. Boys. Se bem que na altura ainda não da aldeia do Meco. Sim, sem dúvida. Mas é incrível como é que conseguem com soluções tão simples. Aliás, as mesmas soluções depois o John Carpenter mantém. Mas de tudo, o mais extraordinário é de facto essa dimensão humana. Eu continuo a acreditar muito e talvez até de uma forma mais ingênua que a dimensão humana é o mais importante. E por isso é que os filmes de ficção científica, são tão ricos, porque põem, de facto, o que é a natureza humana num confronto mais valioso. Só para terminar, porque é uma questão muito importante e que fica aqui ainda preso ao último filme, que é o Nova York, 1997. E que é esta questão que é muito curiosa e que a Karen Blixen dizia e que não é fácil de perceber. Eu fico muito incomodado com pessoas que não sabem contar bem as histórias e que, tanto para mais, as usam com intenção que não só apenas o prazer de contar a história, como até com intenções de propaganda, se quiseres. E a Karen Blixen dizia que quando nós somos fiéis à história, houve-se um silêncio no fim. Se não formos fiéis à história, não há esse silêncio. E o ser fiel à história é uma coisa muito ambígua. É quase uma metáfora, mas no fundo é muito simples. Nós, quando contamos uma história e nós, quando experimentamos uma história, a história tem que ser profundamente
tensa de uma possibilidade de ser verdadeira. E eu acho que essa que é a questão. Mesmo que seja a história mais extravagante, mesmo que seja um universo de ficção científica, nós temos que acreditar na história. E quem a conta tem que acreditar também naquilo que está a contar. Ou seja, E às vezes a falsidade passa, ou melhor, não é falsidade, o pé escorrega quando não há esta noção. eu não estou de acordo contigo em grande parte da tua observação, respeito, não estou de acordo, mas se o resultado for este, que é a história vive do contrato de confiança que nós temos, nós espectadores com o realizador, ou nós leitores com o livro, eu aí acompanho, ou seja, se esse pacto de confiança for respeitado. Eu digo isto só porque queria, tu há pouco fizeste essa piada que eu acho até bastante arriscada, estás a gozar com as crianças de Cascais só para eles terem percebido louro. Acho que não deves ter feito isso, não é? Oh Carlos, mas desculpa, E trouxe, a propósito desse pacto de confiança, encontrei aqui por mero acaso também um outro pacto de confiança. O filme chama-se Killers from Space, é de 54 e tem tem dois efeitos especiais que são notáveis, são as sobrancelhas dos alienígenas e os olhos deles. E isto só funcionou porque houve esse contrato de confiança entre os espectadores e o filme. Portanto, o efeito especial dos alienígenas é a sobrancelha e os olhos esbugalhados são bolas de ping-pong que foram cortadas. E este é um belíssimo efeito especial, não é? 52 anos depois de Georges Méliès, chegamos a isto, não é? Pois, e outras coisas de igual capacidade inventiva irão ainda surgir. Deixa-me só fazer um último reparo, porque estamos mesmo no fim. É que é essa coisa do contrato ou do pacto que tu falaste. Essa questão é muito interessante. Embora seja agora a minha vez de discordar. Porque não creio que tenha que haver um pacto, um contrato, ou um acordo, ou uma presunção, ou até mesmo a velha máxima da suspensão de descrença. Suspension of disbelief, que é talvez um dos dispositivos mais interessantes. Tu a discordar, estás a concordar, mas pronto, mas não estou. Não estou. Porque o valor está na forma como a história é contada, independentemente do autor que a conta. Claro eu estou a falar do autor, eu estou a falar do pacto de confiança que se estabelece entre nós e a própria história. Mas não foi isso que Voschense disse. Foi. Não foi isso que Voschense disse. Podemos fazer o rewind. Vamos fazer o rewind e para a semana continuamos. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Abraço. Obrigado. Abraço. Partilhe isto. Amazing stories.